Que Jesus te abençoe, o nosso Santo Deus e o Espírito dele. Muito obrigado, mais uma vez estamos juntos aqui no canal para lermos os Salmos 106 ao 111. Muito obrigado pela presença novamente e que Deus te abençoe na leitura. Ouça e leia com atenção para ser abençoado por ele. Vamos lá, Salmo 106. A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Diz assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e ele secou, e fê-los passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã, e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, e a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhes apreenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança,
e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga: Amém, Aleluia. Salmo 107 é o livro quinto, do Salmo 107 ao 150. Deus salva de todas as tribulações. Diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Ele os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus e desceram até aos abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem.
Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Salmo 108. Deus concede vitória ao seu povo. Cântico. Salmo de Davi diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Salmo 109. Imprecações contra os inimigos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz assim: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falaram contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram meu bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e a viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem. E sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo o que tem, lance mão o usurário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem-se os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extingua o seu nome. Da lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, apartar-se dele. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia.
porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina. Sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Salmo 110. O reino e o sacerdócio do Messias. Salmo de Davi. Diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresenta-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Salmo 111. As obras magníficas de Deus. Diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Terminamos os salmos de hoje e, mais uma vez, a minha oração é para que você tenha aprendido alguma lição de Deus para você. Muito obrigado e o convite novamente para estarmos aqui amanhã, se Deus quiser, e lermos os próximos salmos. Muito obrigado, Deus te abençoe e até lá.